Papo Mineiro, hoje numa prosa de educação, que é muito importante, com a educadora e escritora Adriana Oliveira, pedagoga, especialista em gestão de projetos sociais e educação socioemocional. Ela é fundadora da editora Verbo. Foi coordenadora pedagógica, produtora de materiais didáticos, proprietária de escola e consultora de projetos sociais. Lecionou para crianças, adolescentes e adultos. Após uma experiência familiar, que ela diz dolorosa, nós vamos ter de saber o que aconteceu, passou a estudar arte-terapia, ludoterapia e educação socioemocional. É escritora de livros infantis e criadora de materiais para fortalecimento emocional de crianças e adolescentes, através da sua editora. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Hernani. Muito prazer estar aqui com você nesse Papo Mineiro. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, e é bom ouvir uma escritora e editora, né? Então, a palavra é sua, você contar a sua história. Ok. Então, eu vou tentar não me alongar muito, porque quem escreve muito, fala muito também, né? Vou tentar ser objetivo. Não tem problema. Eu sou paulista. Eu estava pensando na minha história para te contar, e eu me lembrei, assim, que eu passei por 3 fases. A minha história é realmente dividida em 3 fases, eu acho que 3 períodos, assim, marcantes. O primeiro é que eu era uma criança que nasceu num lar muito simples, uma mãe doméstica, um pai pedreiro, e com pouquíssimo estudo. Meu pai foi até o 4º ano, minha mãe depois que voltou a estudar e terminou o ensino fundamental, mas eles sempre prezaram por educação, principalmente a minha mãe. Vivia fazendo aquelas compras de enciclopédias, vai estudar, e eu vivia enfiada nos livros, sempre gostei muito de estudar. Então, eu acabei que vislumbrei a possibilidade de fazer uma faculdade quando ninguém da minha casa tinha feito ainda, né? Ninguém da minha família próxima, assim, tinha feito faculdade. Para mim parecia uma coisa muito difícil, muito impossível, e eu cresci assistindo o Clodovil Hernandes fazendo desenhos de moda, vestidos e tal, e eu queria ser uma estilista de moda, né? Então, desde os 9 aninhos, era assim. Então, eu passei minha adolescência desenhando, e quando eu terminei o ensino médio, eu já sabia o que eu queria ser uma estilista. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer um curso depois que eu terminei o médio, estava quase terminando, e eu fui dispensada do trabalho, trabalhava no Bradesco na época. E eu recebi uma rescisão pequenininha. Eu falei, eu tenho que ganhar dinheiro para me sustentar, terminar meu curso e tudo mais, o que eu vou fazer? E aí, o que eu resolvi fazer? Falei para os meus pais, olha, posso usar a garagem? Porque eu quero cuidar de criança. Eu vou botar uma placa aí que eu cuido de criança. E vamos ver se aparece, porque eu preciso ganhar um dinheiro para terminar meu curso e tudo mais. E eu coloquei uma placa. Cuida-se de criança. Eu tinha 16 anos. Nessa 16 para 17 anos. E aí eu coloquei lá. As crianças começaram a chegar, e eu não sabia o que fazer com essas crianças, não tinha experiência nenhuma, mas eu cuidava bem delas. E aí o que aconteceu? Eu acabei que apaixonei, né? E um dia um amigo da família esteve por lá e conheceu o trabalho, elogiou e falou assim, escuta, Adriana, você está fazendo uma coisa errada, né? Você sabe que você deveria ter estudado para fazer isso. E você não estudou. Então, por que você não vai fazer pedagogia? E eu falei, não queria, o sonho era ser estilista, mas eu fiquei apaixonada nas crianças. E eu falei, vou tentar. E como eu não tinha referência na família de pessoas que foram bem-sucedidas academicamente, fizeram faculdade, alguma coisa assim, eu achava bem possível isso.
Mas eu fui prestar um vestibular. E a minha surpresa foi que eu passei, porque eu fui aluna de escola pública a vida toda, num tempo em que o vestibular era muito mais sério, né? O pessoal, agora, infelizmente, tem faculdade pegando a laço, né? Aluno na rua, né? Dando todas as chances para ele estudar. Mas naquele tempo, já faz mais de 25 anos isso, não era fácil, não era um sonho muito possível assim. E eu passei para pedagogia, logo já comecei, fechei aquela salinha e fui dar aula, porque naquele tempo não tinha professores suficiente, então faltava professores de artes, por exemplo. Eu fui dar aula de artes, dei aula de arte por 8 anos. Aí faltava professor de língua portuguesa. Eu completava a minha carga horária dando aula de língua portuguesa. E cheguei a dar aula de geografia, de algumas coisinhas assim, para completar a carga horária. E eu tive uma experiência, isso daí demorou uns 8 anos desse jeito. E eu tive um sonho de abrir um paraíso de criança, era o meu sonho. Eu falei, eu quero ter uma escola de verdade agora, voltar na garagem, falar o que deu certo e seguir a partir dali. Então, eu foquei nisso, eu falei, eu quero ter uma escola. E graças a Deus consegui abrir uma escola. Em 2000, eu acho, eu me casei, e aí, com a ajuda do marido, consegui abrir uma escola muito linda. Tive criança que não parava de chegar, e foi a primeira fase da minha vida essa. Foi uma Que fase coisa muito boa. legal. Eu me descobri, né, com esses meninos. Foi muito bom. E aí, Muito bom. vamos para a segunda fase. Começou a dar um comichão aqui, porque eu vi as crianças ali, eu trabalhava, a minha escola era num bairro bom, eu oferecia serviços muito bons, mas eu comecei a ver ao redor bairros que tinham crianças carentes, que precisavam de atenção, de cuidado do mesmo jeito, né? E aí eu queria muito entrar e fazer um trabalho social, eu queria ir para o social. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso e tal, e era muito difícil porque é um fato da realidade, né? Assim, é uma coisa realmente que acontece. As faculdades formam os pedagogos e falam, pode ir, abre a sua escola, você tem licença para isso, tem sua instituição, só que não prepara para a questão da empresa e da gestão dessa escola. Então, eu sofri muito com a parte de gestão. A minha escola tinha muitos alunos, porque o trabalho pedagógico que eu era apaixonada por fazer e sabia fazer bem, esse trabalho pedagógico fluiu, mas eu sofri, penei na administração. Penei demais, eu não entendia de fluxo de caixa, eu não entendia sobre esses controles financeiros, foi muito difícil para mim. Mas eu comecei a querer trabalhar no terceiro setor. E aí eu consegui participar de um curso de ex-alunos da USP, da área de administração, que estavam capacitando pessoas para trabalharem no terceiro setor. Então, foi um curso fabuloso, porque gestão de conhecimento, marketing, essa parte do financeiro. Então, foi top, e tudo voltado para o terceiro setor. Eu falei, beleza, eu vou dar um jeito de ir para o terceiro setor, porque eu amo isso. E o que eu vou fazer com essa escola, né? Aí eu comecei a querer vender a escola. Eu falei, eu vou vender essa escola, eu vou para o terceiro setor, quero saber, vou abrir uma ONG, vou que vou. Aí, aconteceu que no mesmo período eu finalizei um curso, eu ganhei uma bolsa de estudo no SENAC, lá de São Paulo. E eu sou muito fã do sistema, do ensino que eles proporcionam, né? Eu acho maravilhoso. E eu consegui entrar num curso de gestão de projetos sociais com um professor excelente. E foi muito bom, uma turma muito boa, aprendi mais um pouco. Aí eu saí de lá me sentindo a Mulher Maravilha. Falei, agora eu vou fazer a diferença nesse mundo. E decidi. O conhecimento te empodera, né, Nani? Isso que eu acho bacana. Eu tinha muito medo de arriscar sem saber nada, né? Mas o conhecimento, tanto que você vê que desde o começo,
Quando meu amigo lá me confrontou e falou, você está errada, vai estudar. Então, eu não paro de estudar. É sempre aprendendo uma coisa nova. E o conhecimento te faz se sentir mais poderoso, né? Isso é mais capaz de fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz. Vendi a minha escola e fui para o terceiro setor. E aí eu me tornei consultora de projetos sociais. Trabalhei um tempo em São Paulo, depois eu fui para o Nordeste, rodei alguns lugares, algumas instituições em alguns estados, né? Passei por Pernambuco, passei por Alagoas, por João Pessoa, Aracaju, e aí depois voltei para São Paulo e continuei trabalhando, apaixonada pelo terceiro setor. Gostei muito da experiência. Essa foi a minha segunda fase. Agora, a terceira fase é a fase que as coisas realmente me fizeram chegar onde eu estou hoje, né? Porque ainda na segunda fase, eu saí desse meio de terceiro setor, eu me casei, porque eu era divorciada há 9 anos, e eu entrei numa fase de empreendedorismo, sabe? Então, assim, ainda faz parte da minha segunda fase, porque eu saí do terceiro setor e eu me casei com um homem que queria muito ser um empreendedor de sucesso. E ele tinha, no ramo de alimentação, ele queria fazer um tanto de coisas, e eu fui na dele. Então, nós abrimos uma fábrica de bolos, nós abrimos uma hamburgueria, nós abrimos 2 pizzarias, 2. Eu comecei a trabalhar com confeitaria artística, e eu foram 5, olha só, né? 5 anos de relacionamento e 5 anos tentando fazer alguma coisa dar certo na área de empreendedorismo. Por quê? Eu tinha uma intenção, né, por trás disso, ele sabia disso muito bem. Eu queria que ele fosse feliz e me deixasse voltar para o terceiro setor sossegada, né? Porque você sabe bem, né? No terceiro setor não paga bem. Não é um lugar para você fazer carreira, não é. Então, assim, traz realização pessoal, mas a questão financeira é bem complicada. Então, eu queria que o meu ex-marido, porque esse também virou ex, ele fosse bem-sucedido e fosse feliz, e eu pudesse continuar trabalhando no terceiro setor. E não deu certo, Hernani, mas eu cresci, que foi uma beleza. Então, assim, hoje é muito engraçado. Eu encontro alguém falando, ai, puxa, eu queria abrir uma loja de bolo. Eu falo, olha, faz assim, 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 vai dar certo. A pessoa fica feliz da vida. Ai, eu queria tanto trabalhar com pizzaria. Ah, então, faz assim, 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 que vai dar certo. E para mim não deu certo, porque você sabe bem que o empreendedorismo não é uma adiose, não é um caminho suave. Então, todo começo, por mais dinheiro que você tenha e por mais investimento que você faça, você tem que respirar aquilo ali. É seu sonho, é você que tem que colocar isso, né? É você quem tem que fazer funcionar, né? A alma é você. Também não. Aí a gente terminava uma experiência e fechava. Aí eu ia tentar outra coisa, ele vinha com outra ideia. Aí eu ia na onda dele e nós acabávamos investindo e empreendendo sem sucesso. Foi sem sucesso, ficou o aprendizado, que foi muito bom mesmo. Mas aí, com o fim desse relacionamento, indo para a última fase da minha vida, a atual, aliás, né, a terceira, no final desse período que eu separei, a minha filha estava doente, ela adoeceu emocionalmente. E ela, que era uma criança muito feliz, por causa da separação? Estudiosa. Hã? Devido à separação? Devido à separação? Não, devido, sabe o quê, Nani? Devido à minha saída desse trabalho do terceiro setor e o meu desejo de ter uma vida normal, porque eu casei e eu queria ter uma vida normal. Eu prestei 2 concursos, por exemplo, um em Barueri, outro em Santana de Parnaíba, e eu passei, virei funcionária pública.
E eu matriculei a minha filha num colégio muito bom, ela conseguiu uma vaga num colégio de elite maravilhoso, uma bolsa, sabe? Então, ela tinha um desconto, dava para pagar o resto, e ela começou a viver num outro mundo, num outro lugar, em outro ambiente, em outros ambientes. E ela não sabia lidar com isso. Aí ela adoeceu. E aí, quando ela adoeceu, ela quis parar de estudar, ela não queria ir para a escola, ela não queria ir para o teatro, ela não queria dançar, ela não queria passear, ela não queria nada. Ela tinha 12, 13 anos de idade, a pré-adolescência já, toda aquela mudança de hormônios e tudo mais. E foi muito grave, porque ela chegou a ponto de querer morrer e se automutilar. Então, ela se cortava. Ela tem os pulsos marcados, as pernas marcadas. E foi muito difícil, foi uma fase muito difícil, porque minha filha é única, né? E um filho, assim, uma filha muito feliz, muito alegre, que de repente apagou. E foi muito triste. Nessa situação, quando isso aconteceu, o feedback da psicóloga para mim foi muito marcante, porque ela falou assim: você sabe por que sua filha está assim? Porque ela foi a criança mais feliz do mundo. A infância dela foi a mais legal, a mais bonita. E ela não sabe lidar com emoções difíceis. Quando ela mudou de ambiente, que ela foi para essa escola, não eram mais as crianças que ela costumava conviver, era um outro mundo. E ela começou a se sentir insegura, ela começou a se sentir mal, ela queria chamar a atenção dessas pessoas, ela não sabia lidar com essas emoções. E ela também não sabia pôr para fora isso, né? Então, fez muito mal para ela, chegando nesse nível. Quando isso aconteceu, eu fiquei assim, abri o chão, né? Porque você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? E o que eu fiz? Fui procurar ajuda profissional e comecei a estudar, porque o conhecimento realmente para mim faz muita diferença. O que é isso que ela está vivendo? O que está acontecendo? Me deu vontade de fazer psicologia, mas eu falei, não, vai demorar muito, não dá tempo, eu tenho que melhorar a minha postura agora, eu preciso aprender sobre isso agora. Então, eu comecei a engatar nas pós-graduações. Aí eu fui fazer arte terapia, ludoterapia, a pós de inteligência emocional, e fui participando de fórum, convivendo com pessoas, porque eu queria entender isso para ajudar a minha filha. Mas, junto com isso, eu acredito que veio uma missão, sabe? Porque eu decidi, a partir daí, que eu precisava contar para os pais e ajudar os pais a não deixarem os filhos passar o que a minha filha estava passando e nem passar pelo que eu passei. E aí, conforme eu ia estudando, eu fui montando programas de fortalecimento emocional para criança, para adolescente. Comecei a escrever livros infantis com esse foco de fortalecimento emocional, vários, e fui escrevendo enquanto ela se tratava, enquanto ela ia se resolvendo e tal. E foram 3 anos de estudo, escrevendo, e ela se tratando, né, pedindo a Deus para que tudo desse certo, porque qualquer briguinha, ela ficava, qualquer advertência que eu desse para ela se trancava no quarto, o meu coração já queria explodir de preocupação, será que ela vai fazer uma bobagem? É muito difícil. E nós escrevemos um livro juntas, né, chamado Histórias para a Mãe Dormir. Eu pontuei, eu sei o que é estar sem sono à noite, preocupado com o filho adolescente, principalmente com esse quadro de depressão, de automutilação, foi terrível. Mas um pouco também do sem rumo, né, Adriana? A pessoa fica sem rumo, né? Fica sem rumo. É a nossa vida, é o nosso coração fora do peito, esses filhos da gente, né? Então, a gente precisa que eles estejam bem para ficar bem. E aí, o que eu fiz? Eu escrevia, cuidava dela, tentava fazer o meu ex-marido ir para frente, e aquela vida, aquela coisa doida. E
foi passando tudo isso. Graças a Deus, eu tenho muita fé, né? Então, assim, eu fiz a parte que é importante, que é encaminhar para um bom psicólogo, um psiquiatra, cuidar de medicação, uma boa alimentação, porque tem gente que acha só que rezando resolve, não é assim. Tem profissionais excelentes por aí que fazem isso. É claro que a fé regula as emoções da gente. A minha regulou as minhas emoções para eu aguentar passar por isso. Mas a gente tem profissionais excelentes por aí para isso, né? Então, aconteceu que essa coisa ruim me empurrou para essa fase boa da minha vida que eu estou passando agora, né? Porque quando chegou no último ano do ensino médio, a minha filha já estava melhor. Então, ela estava bem e começou a estudar. Ela passou 2 anos que ela não queria estudar, não queria ir para a escola. Nós fizemos um combinado. Falei, só não repete de ano, por favor, porque era uma menina que tirava 9 e 10. E pela primeira vez na vida dela, ela tirou 3 em matemática, ela tirava 2. Aí, quando ela via que tinha que fichar a nota, ela se esforçava, estudava e fichava a nota. Uma coisa linda. Ela administrou isso, sem a minha pressão, porque isso faz diferença, né, Hernani? E aí, eu acabei liberando ela para administrar a sua vida acadêmica. E até então, eu, professora, muito rígida, professores, tomem cuidado, né? A gente quer sempre que o nosso filho evolua, tal, mas às vezes somos tão pesados na vida deles, é complicado. E eu sei que se mergulhou nos estudos. E foi muito top, porque chegou no final do ano, ela prestou o Enem. E eu lembro como se fosse hoje, assim, com tanta alegria, que ela veio até mim e falou assim, mãe, eu preciso escolher, eu preciso saber qual universidade eu escolho. E aí eu falei para ela, quais são as suas opções, filha? Né? Eu não sabia da nota do Enem, nada. E ela tinha acabado de pegar. Aí ela falou assim, eu posso ir para qualquer universidade do Brasil. Eu falei, sério? Ela falou, é. Eu falei, meu Deus, a sua nota te dá essa. Você consegue, e ela queria direito, né? Curso de direito durante o dia. E eu fiquei tão feliz. Aquele dia eu vi que ela tinha sido curada, graças a Deus, os esforços que fizemos valeram a pena, né? Todo esse trabalho, tudo que fizemos frutificou. E ela realmente, assim, aí ela escolheu, fez a escolha dela. Meu passarinho voou o ano passado, foi para o Rio de Janeiro, contra a minha vontade, que eu não queria. Ela queria estudar em Minas, ela queria estudar aqui, né, em Minas. Então, mas está bem, né? Perfeita, maravilhosa. Dela, né? Uhum. Agora me conta como é que surgiu a editora. Fazer o quê, né? Era a minha única filha. Claro. Aí surgiu no momento que o meu passarinho voou, Nani, porque ela foi, não precisava mais de mim, e ela já me preparou no último, tá bom? Eu que vou. E eu vi que ela estava bem e tal. E aí ela foi embora, e eu fiquei com uma centena de livros infantis, material didático, os programas de fortalecimento emocional, tudo na mão. E eu falei, e agora? O que eu faço com isso? Está na hora de entregar. Porque aquela missão que eu tinha com a minha filha, de encaminhá-la, de projetá-la para o mundo, eu tinha terminado. E aí eu comecei a pensar em como eu poderia fazer isso, e foi quando a Editora Verbo nasceu. E aí a ideia era, vou fazer uma editora digital, e essa época digital, essa era digital é fabulosa, porque eu, como professora, amo livros, eu amo escrever, mas eu sou do tempo, vamos falar de tempo não, né, Hernani? Senão a gente entrega a nossa idade. Mas houve um tempo, Dani, houve um tempo em que era necessário vender um carro para você publicar um livro.
né? Não sei se você lembra disso. Não sei se você é desse tempo. Então, eu não tinha condição de lançar livro nenhum. Desejei, escrevi histórias quando a minha filha era pequena, mas eu lia só para ela. Então, eu resgatei tudo isso. E nessa era digital, através das plataformas, dos sites que já tem, imagem gratuita, tal, eu usei a minha criatividade para ilustrar as minhas histórias. Todos os livros que eu escrevi, fui eu que ilustrei através das plataformas, dos sites, tudo com imagem licenciada e tal. E aí, eu falei, eu vou botar isso dentro da Editora Verbo. O ano passado, no meio do ano, eu comecei a organizar o site, organizar o catálogo, e aí eu fui sonhando essa coisa da Editora Verbo. E agora, esse ano 2024, é o ano que eu estou no desafio de fazer essa editora digital virar uma editora física, vir para o mundo físico, publicando alguns materiais e, principalmente, levando para frente os programas de fortalecimento emocional, que são compostos de livro, passo a passo, de como você faz isso, e vídeos, áudio e materiais que pode ser usado por professores e pais para fazer e até para aplicar isso para os idosos também, que nasceu um programa até para os idosos esses dias aí. Muito bem. E cadê os livros? Você tem algum aí para mostrar? Não, são todos digitais, por enquanto. Todos digitais. Eu tenho um livro interativo. Eu posso pegar aqui para você ver? Pode, eu tenho claro, só tenho um aqui. Eu vou pegar aqui para você ver. Eu tenho um livro interativo, é esse aqui, Nani. Ele tem um tabuleiro, ele tem uma história, tem os pinos, os peões, e tem um tabuleiro. Depois que você lê a história, você brinca com seu pai, com a sua mãe, e o papai e mamãe brincando, o tio, a avó. É bom para aprender, né, a história. Então, eu tenho coleções, que essa daqui é a coleção Start. A ideia é sempre ter uma história e, em seguida, brincar, né, com algum tabuleiro. E onde é que a gente vê coisas? Como é que a gente pode consultar os livros digitais? Como é que é o caminho? Os digitais, olha que bacana, Hernani. O que eu estou fazendo é o seguinte: eu quero mais é que esses livros vão, porque as histórias, elas têm essa pegada de fortalecimento emocional. Ou seja, através de uma história que faz a criança ficar com raiva, e aí a criança vai aprender a regular isso, o senso de justiça, de injustiça, olha que injustiça que esse sapo fez com aquele pato. Então, assim, para borbulhar essas emoções e para os pais poderem regular. Então, o que eu fiz? Eu fiz kits de leitura com livrinhos digitais, que são baratíssimos. Lá na Editora Verbo, editoraverbo.com.br, tem lá os kits de leitura. Aí dá para baixar no celular, baixar no tablet, ler com as crianças e tudo mais. E que você está... Quais os planos agora? O que mais você vai fazer? Quais os planos? Agora, vai escrever mais? Não posso escrever mais até entregar esses, eu preciso entregar. A editora eu fiz essa semana um catálogo para eu visualizar o que tinha de bom, já tinha encontrado um caminho, e eu tenho programas, por exemplo, os programas são mais importantes para mim do que os livros em si, porque livro não fala, né, Hernani? Essa é a questão. Porque os livros digitais, principalmente, eles ficam um pouco soltos. Mas qual é a ideia? Eu tenho, por exemplo, um programa de fortalecimento emocional, alfabetização emocional para crianças, que eu tenho um manual passo a passo. Então, esse manual vem e tem os vídeos também. Então, eu tenho tudo isso disponível para os pais e a gente vai marcando encontros, a gente vai conversando. Então, eu preciso promover
esses materiais, esses programas. Eu tenho um que é muito querido, que eu estou, assim, orando, pedindo a Deus que dê certo logo, que é um para jovens do ensino médio, para que eles se fortaleçam. O programa se chama Be Strong. Então, a gente fala sobre identidade, diversidade, singularidade e cultura familiar e tantas coisas. Então, hoje os meus planos são esses, tentar botar para o mundo físico o que é digital. Ô, Adriana, gostei demais da sua história. Oi. Você é uma história de superação, inspira muitas pessoas. Nosso tempo está terminando. Queria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem, sim. Olha, eu queria dizer assim, algumas pessoas, elas acreditam em Deus, outras acreditam no universo, outras acreditam em si mesmas. E são essas crenças que fazem a gente perceber os sinais, porque tanto Deus, quanto o universo, quanto o espelho dão sinais. E se a gente conseguir analisar esses sinais, a gente vai achar o nosso caminho. No meu caso, esse último sinal da questão da minha filha, da dificuldade que eu passei com ela, esses sinais me trouxeram para onde eu estou. Então, sempre tem um sinal. Às vezes você olha, o sinal é um sonho que não sai da sua cabeça, que você fala, eu queria fazer, eu já estou ficando velho, não fiz ainda. É um sinal. Então, assim, os sinais estão aí. E aí, se cada um puder entender qual é esse sinal, vai achar um caminho de realização. E é o que eu desejo para todos que estão assistindo agora. E para você também. Muito bem, obrigado. E para você também. E para você também, que é mais importante. Obrigada, né? Muito obrigada. Gente feliz faz outros felizes, né? Nós que agradecemos, muito obrigado pela sua história, viu? E sim. Continue aí na sua caminhada, que vai ser muito... Eu que agradeço. A gratidão é grande. Né? Grande abraço, Adriana. Sim. Muito obrigada. Igualmente, outro abraço. Muito obrigada, viu? Tivemos hoje, então, a pedagoga, educadora, principalmente educadora, escritora, né? Uma história de superação muito interessante. Não parou e eu tenho certeza que também não vai parar, vai continuar. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.